Estou cheio de planos, objetivos, metas, e aí, às vezes, eu sinto claramente que eu me auto-saboto, assim, tipo, teve um dia que eu acordei, assim, nossa, não, eu vou fazer o seguinte, eu vou focar só no Salazar, porque está muito apertado, porque aí eu direciono meu foco, tá? Uma sensação que eu não estou dando conta. Tem sabe? coisa demais também, sabe? Esse momento que nós estamos vivendo, ele é um momento de reorganização, inclusive da nossa própria mentalidade. Porque, olha, você não tem jeito de ficar sem usar as redes sociais. E a rede social, ela enche você de estímulo, de maneira que todo momento você tem que escolher. Bom, se eu for por aqui, eu vou perder aquele. Se eu for ali, tem aquele outro. Então é muita coisa. Então, o que faz? Né? Todo ser humano tem uma pequena tendência à procrastinação. Por quê? Porque nós somos criados com a ideia de que nós devemos evitar o máximo possível incômodos, dor, né? E procurar o máximo possível de alegria, de prazer. Então, nós ficamos entre essas polaridades, né? E o que acontece quando você tem esse monte de estímulos e tem que fazer escolha, é que você trava. Aí a procrastinação é uma falta de decisão em relação a uma coisa que não foi escolhida ainda, talvez com certeza, né? Que é só isso que eu quero. Igual você falou, vou focar nesse negócio aqui do Salazar. Tá bom. Então, se você escolheu isso, você tem que deixar o resto para lá. O resto pode vir política, pode vir religião, pode vir formação sobre filho e tal, mas tem que ficar até que você faça o que você está pretendendo fazer, né, até o final. E o começo, deve-se usar a regra do 5 em 1, 5 a 1. 5, 4, 3, 2, 1 e começa e vai fazer, não interessa o resto. Aí é o antídoto com relação a procrastinar. Né? Você lembra daquela mulher que eu falei, até já falei dela aí, ela tem um livro que ela escreveu sobre isso, e até os 40 anos ela não fazia assim não, ela ficava aí doida, né? E não tinha internet igual agora, tinha bem menos. Mas aí, quando ela descobriu, né, esse método, e a partir desse ela criou outros, que é o 5, 4, 3, 2, 1. Você conta 5, 4, 3, 2, 1 e não tem escapatória, você já vai fazer. Ela modelou a NASA, né, mandando foguetes. A NASA contava 5, 4, 3, 2, 1 e pum, o foguete já está no ar. É o que nós temos que fazer se quisermos evitar a procrastinação. Mas aí você tem que primeiro ter clareza sobre o que é que você quer. Quer dizer, se você quer algo e esse algo está competindo com a porção de outros, aí você vai ficar naquele clima, né, do indeciso. Não vou decidir. Agora, depois que você decidiu, o seu 5, 4, 3, 2, 1 te ajudou, aí você vai em frente. E é bom, né? Não sei se você tem feito, mas quando você fizer, é bom. O cara que está com a opção de dúvidas, ele, usando o 5, 4, 3, 2, 1, ele vai limpando a área. Eu às vezes faço e às vezes não, mas é por aí. Então, agora, o que mais que você falou? É o objetivo. Entendi. Primeiro eu tenho que realmente saber o que eu quero, né? E decidir. A decisão é digamos, um divisor de água. Se a pessoa não decidiu ainda, não vai para frente. Porque a decisão é que tira você de um lado e põe no outro. A partir de agora é daqui para lá. Eu lembrei de um negócio para te contar. É porque eu tinha tirado a rodinha do Dudu, da bicicleta. Sim. Aí ele não aceitou, ele me foi incomodado, eu voltei com a rodinha no mesmo dia. Aí passou meses, sei lá quantos meses, semanas. Aí um dia ele falou assim, mãe, pode tirar minha rodinha. Agora eu tenho que tirar, né? Que chegou a hora dele, né? Corri, aí tirei, eu não soube parafusar, e Guilherme tentou arrumar, não conseguiu, eu saí, fui do outro lado da lagoa pro moço consertar, que era domingo. Aí no mesmo dia ele aprendeu. Aprendeu. Decidiu. Criança decidiu. Eu senti isso claramente. É como se ele fizesse o 5, 4, 3, 2, 1. A partir daqui é isso. Mãe, é agora.
Ou seja, lá na cabeça dele ele já tinha a decisão. E a decisão, ela é um divisor de água. Mas qual que é a minha sensação? É que os dois projetos que eu estou, que é o seu e o da Fó, ainda estão iniciais. Ainda não me demandam tanto. Mas às vezes eu fico achando que eu não estou dando. Eu fico muito com a sensação que eu não estou dando conta, sabe? Eu sempre quero fazer. Você trabalha na polícia, né? Mas você não é juízo. Mas de si mesmo você assume, né, um papel de juiz, sem advogado de defesa, né? Que o juiz aí ele é absoluto, né? Então você precisa largar a mão de fazer julgamentos de si. Nós estamos em aperfeiçoamento. E o aperfeiçoamento, ele não termina nunca. Só para Deus. Deus é perfeito, ele não precisa mexer com isso. Mas a gente tem que estar sempre pensando que nós devemos aprovar o erro, gostar do erro, porque é através dele que a gente aprende. E o cara que fica nessas cobranças de si mesmo, ele detesta o erro, detesta errar, detesta falhar. Então ele não é capaz de dar as boas-vindas, né, para os limites que ele vai percebendo nele mesmo. Porque todos os dias ele pode ultrapassar um limite e ir além. Mas se ele não aceita, né, essa consciência de que há limites e ficar de bem com eles, ao invés de ficar, né, se julgando, então o que vai acontecer é que, né, a energia que ele deveria, né, concentrar no que ele vai fazer, ela gasta-se toda com esse julgamento interior, onde o tribunal está muito mal organizado, porque não tem advogado de defesa. Então, agora, quando você tem um objetivo, isso aí é algo que eu aprendi com o Neville Goddard e com essa Maya Andrade também. Ela, como discípula do Neville Goddard, ela aprendeu e ela é tão didática que as aulas dela talvez sejam até melhores do que a do Neville. Entendeu? Quando ela fala do fato, né, de a gente antecipar, né, começar dentro de nós, né, começar do fim. Então, qual que é o seu objetivo? Então, você, dentro da sua cabeça, você, da sua imaginação, né, tendo o objetivo bem organizado, você como é que ela fala mesmo? Transcende, você vai além, né, do presente, entra no estado desejado, ou seja, começa lá no estado desejado. Como que é que você se sente estando com aquilo que você pediu já organizado? Isso aí você sabe, né? Aí você se coloca ali e aí a sua mente vai se organizar. Já que eu já estou aqui, como é que eu cheguei aqui? Quais foram os passos que eu dei? E um deles você vai ver que você tomou uma decisão para poder chegar até aqui. Senão você está aí perdida por aí nos ways da vida, né? Procurando rua e tal. Mas aí quando você já decidiu, então isso se conecta bastante com as ideias bíblicas que Jesus ensinava, né? Que é, se você pedir, né, e tiver, né, tiver a crença, né, a fé, aquilo já é algo seu. Aí, mas não está manifestado, você não está com ele na mão. Mas lá dentro da sua imaginação você pode tê-lo. Aí você entra. Aí quando você entra, seus sentidos todos se alinham com aquele resultado. E ele chamava isso de fé. Quer dizer, você tem tanta fé que aquilo que você pediu, que não é visível para ninguém nem para você mesmo, mas você já experimenta. E pode ser que isso te ajude, né? Esse dia que eu acordei assim, convite, não, vou focar e tal, todo mundo fala que tem que escolher um projeto só e tal, não sei o quê. Mas depois eu fiquei lembrando das últimas trajetórias, que eu tô meio que assim, eu começo, aí eu fico achando que não tá rendendo, aí eu vou trocando. É o julgamento, né? Que eu tô achando que não tá rendendo. Olha, se o Thomas Edison tivesse esse tipo de ideia, nós não teríamos lâmpada. Porque milhões de vezes os outros achavam que ele estava perdendo tempo. Por que ele estava perdendo tempo? Porque
Poxa, o filamento que ele custou tanto para ir buscar lá, não sei onde e tal, chegou na oficina, não funcionou. Então eu não estou rendendo. Se ele entra nesse clima, nós não tínhamos não. Mas aí tem uma coisa do Thomas Edison que é muito importante a gente, digamos, modelar, que é, ele fala assim, tudo também é Deus, né? Mas tudo que acontece tem um benefício para mim. Se eu ainda não achei o benefício, vou procurar. Então, assim, isso que você, daquele momento ali, está vivenciando, que faz você desviar, assim, pergunta assim, ó, perguntas que você pode até anotar. O que eu aprendo com isso? O que eu aprendo com isso? Essa é uma pergunta que deve estar sempre presente. O que eu aprendo com isso? Na hora de dormir, então, ela funciona muito bem. O que eu aprendo com isso? Se você quiser variar, o que isso quer me ensinar, também pode. Mas eu uso o que eu aprendo com isso. Tá? E deixa. Você não fica assim, o que eu aprendo com isso, e queira que tenha do outro lado um ser, né, com cabeça igual a nossa, com corpo igual ao nosso, te respondendo. Não, isso é intuição, porque você está fazendo uma pergunta para um outro estado. O estado que vai além da quarta dimensão, está lá na quinta. Né? O que eu aprendo com isso, de repente você acorda com, digamos, a resposta. É isso. O Thomas Edison, no filme ele mostra aquele detalhe que eu te falei, que a mulher dele está quase atirando nele e ele acaba de inventar a lâmpada. Porque ele não vê aquilo, o lado negativo. Ele está procurando sempre onde que está, o que isso me ensina, o que eu posso aprender com isso. Aí pode dar uma organização. Isso aí, acompanhado da decisão, né, que eu decido, né, que é assim. Porque, olha bem, onde você está hoje é produto de muitas decisões que você tomou. Então você precisa abençoar as decisões que você tomou, porque elas te trouxeram até esse momento, até aqui. Por que as próximas vão ser rejeitadas? Não, errei. Puxa, errei. Mas o eu contém um ensinamento. O que eu aprendo com ele?